Outro problema que eu não estou conseguindo acessar a minha conta no AVA. Não me Sério? pergunta por quê. Outra professora nossa teve esse problema também. Então, é porque eu tenho duas contas. Eu tenho uma conta como aluno e uma conta como professor, né? Aham. Aí, a de aluno funciona. Sim. A de aluno funciona. A de professor, não sei porque cargas d'água parou de funcionar. Eu não sei E se é por aí, causa do AVA. O AVA tem dia que ele tá bom, tem dia que ele tá uma porcaria. Eu não sei o que tá acontecendo. então, cara, só que aí, o que tá pegando? Tá pegando que eu não consigo acessar as minhas turmas. Sim. E aí, aquele lance de mandar material para vocês, então, eu não estou conseguindo acessar. Eu até tentei aqui de novo, deu certo de novo, não. Como é que eu resolvo esse trem? Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui. Pessoal, olha só. Vocês estão com esse material aí que eu mandei para vocês, correto? Vocês estão vendo minha tela, gente? Tava assim. Deixa eu conferir aqui. Então, né? Não, o material é esse aí mesmo. Isso. Material, o referencial teórico é isso aqui mesmo. E aí, galera, o que acontece? A gente vai usar algumas coisas aqui que a gente não falou. Eu estava até dando uma revisada aqui nesse material que a gente já tinha produzido. Aí tem algumas coisas que a gente não falou ainda, que estão no material que eu enviei. Então, a gente vai falar deles 28 hoje. páginas. Mas tem exercício, né? Sim, eu vi. Tem exercício. Então, olha só. Por exemplo, tem um tópico aí que fala sobre os tipos de seleção natural, que a gente não chegou a discutir, certo? A gente só falou de especiação mesmo. Foi a última coisa que a Não, gente falou. então, mas especiação é a formação de novas espécies, né? Sim. Eu estou falando daquela parte inicial que endossa aí a teoria de Darwin, que é da seleção natural. Então, assim, a gente viu o quê? A gente viu que na teoria de Darwin, ele explica, ele acerta o que Lamarck errou, né, que é o ambiente. O ambiente, ele direciona o processo evolutivo por meio da seleção dos mais aptos. Estão lembrados disso? A gente falou sobre isso? Aham. Mas existem mais de um tipo de seleção natural, tá? Que funcionam de maneira, assim, básica, um pouquinho diferente. Por exemplo, assim, existe uma seleção que a gente chama de seleção natural estabilizadora. O que é uma seleção natural estabilizadora? É aquele tipo de seleção que favorece o fenótipo intermediário em detrimento dos fenótipos de extremos, tá? Deixa eu escrever aqui e depois eu explico para entender melhor. Então, ó, favorece o fenótipo intermediário. Fenótipo, todo mundo lembra o que é, não lembra? Sim. Alguém pode me conceituar aí, por favor? O fenótipo é a característica que ele receberia através do genótipo dele, mas Isso, é aquilo também com a influência do meio. Isso, é aquilo que eu vejo, né? Sim. É aquilo que eu vejo. Beleza. Sim. Então, o fenótipo intermediário é aquele mais ou menos alguma coisa. Você tem o mais alto, o mais baixo e o médio, né? Então, favorece o fenótipo intermediário em detrimento
detrimento dos fenótipos extremos. Beleza. Aí, como é que vai rolar? Por exemplo, assim, se eu fizer um gráfico aqui, aí nesse gráfico eu estou considerando a variação de fenótipos em função aí do número de indivíduos. E todo gráfico que eu fizer vai ter essa pegada, beleza? Número de indivíduos em função do fenótipo. Aí, a curva, ela vai se apresentar assim, ó. A curva populacional, droga. Ela vai se apresentar dessa maneira aqui. O que esse padrão de curva ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a maior parte dos indivíduos dessa população... Nossa, está difícil mexer aqui hoje, hein? Que a maior parte dos indivíduos dessa população, eles têm um fenótipo intermediário. Ok. Tranquilo? Então, aqui você tem sei lá, vou inventar, o menor. Aqui você tem o maior. Vamos supor que a característica seja a altura, tá? E aí, ó, quem é o fenótipo que vai estar majoritariamente presente nessa população? O médio. Então, quando o fenótipo intermediário ele é favorecido, em detrimento dos demais, a gente tem uma seleção natural do tipo estabilizador. Tranquilo? Tranquilo. Ficou entendido? Beleza. Nós temos um outro tipo de seleção natural, que a gente chama de direcional ou sexual. Por exemplo, assim, quando um leão, para ele conseguir acasalar, ele tem que ter um bando de leões, correto? Sim. Para ele ter um bando de leões, galera, ele precisa fazer o quê? Precisa ser, sei lá, atrativo? Não sei. E aí, quem sugere alguma coisa aí para mim? Ele precisa matar um chefe de outra. Exato, ele precisa tomar um território. Tomar um território, certo. Né? Ele precisa tomar um território, porque ao herdar o território, ele herda o bando também. Né? Um macho dominante mete o pé e ele herda o bando. Então, nesse caso, por exemplo, o indivíduo, para conseguir fazer isso, ele pode ser um médio? Não, tem que ser o Não, maior. ele vai ter que ser o mais alguma coisa. Tem que ser o maior, o mais agressivo, o mais forte. Então, nesse caso da seleção direcional, você favorece um dos fenótipos extremos. Ok? Então, favorece um dos fenótipos extremos. Lembrando o seguinte, galera, nem sempre o maior ou mais forte é o mais apto, beleza? Sim. Às vezes é o contrário. Por exemplo, assim, em aranhas, quem é o macho que tem maior sucesso reprodutivo? O maior ou o menor? É o menor. Então, os menores têm mais sucesso reprodutivo do que os maiores. Você então, sabe por que isso? Porque, cara, na natureza, o que acontece na natureza? Normalmente, as fêmeas... Na natureza, como regra geral, as fêmeas são maiores que os machos. Beleza? De modo geral. Aham. Aí, o que acontece? No caso das aranhas, é isso. As fêmeas são maiores, os machos são naturalmente menores. E uma coisa que acontece em aranha é que a aranha vê mal. A aranha enxerga mal. E a aranha, ela come qualquer coisa que se mexa, mesmo que seja outro indivíduo de mesma espécie. Sim. Então, canibalismo entre aracnídeos é normal, é comum, tá? Então, o que acontece? Como o macho geralmente é menor,
quando ele se aproxima da fêmea, a chance dele servir de comida para a fêmea é enorme. Aquele lance da viúva negra, chama de viúva negra porque a fêmea mata o macho, não sei o quê. Mas toda aranha faz isso. Toda aranha faz isso. Então, os machos que conseguem se reproduzir com sucesso são aqueles machos que passam despercebidos pela fêmea. Então, são os menores. Os médios e maiores, a fêmea percebe. E ao perceber, a fêmea mata. Então, quem tem mais sucesso é sempre o indivíduo que passa batido da atenção da fêmea, tá? Tipo assim, o machinho, ele acha a fêmea, fertiliza a fêmea e a fêmea sequer percebe. Ela, tipo, amanhece grávida, tipo do Espírito Santo, assim, entendeu? Uhum. Então, às vezes, os menores são os mais aptos. No caso das aranhas é assim. E no caso dos leões que eu falei, os mais aptos seriam os maiores. Beleza? Então, ó, nesse exemplo que eu acabei de colocar aqui na curva, eu coloquei o leão como exemplo. E no outro aqui eu coloquei como exemplo aranhas, os machos. Aí lembrando que eu estou sempre falando dos machos, beleza? Beleza. Acabei de falar e já fiz a parada diferente. Aí aqui eu estou me referindo sempre aos machos. Ok? Então, nesse caso, galera, a gente está selecionando um dos fenótipos extremos, não os dois, tá? E, por último, a gente tem a seleção disruptiva. Disruptiva. Então, ó, na seleção direcional, estabilizadora, eu favoreci o fenótipo intermediário. Na direcional, eu favoreci um dos extremos. E na disruptiva, pela lógica, eu vou favorecer quem? Para ficar diferente das outras anteriores. Não favorece ninguém? Sei lá, não. Não. Não, tem que favorecer. Tem que favorecer né? alguém, favorece todo mundo? Não, pera. Não, senão não é seleção. Favorece Os os dois extremos? extremos. Os dois extremos. Então, favorece os dois fenótipos de extremos. Isso aí. Em detrimento do fenótipo intermediário. Ok. Beleza? Então, favorece os dois fenômenos, os dois fenótipos extremos, em detrimento do fenótipo intermediário. Então, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, fazer o mesmo gráfico. Não vou repetir o que está escrito, porque é a mesma coisa, beleza? Acho que não precisa, né? Aí o padrão de curva vai ser esse aqui, ó. O menos alguma coisa vai estar em grande quantidade. O mais ou menos alguma coisa vai estar em pequena quantidade. E o mais alguma coisa vai estar em grande quantidade. Então, você está favorecendo os fenótipos de extremo. Tanto mais alguma coisa, quanto menos alguma coisa, ao mesmo tempo. Tranquilo? Ok. Professor, você sabe Perguntinhas? de cabeça assim um exemplo desse aí? Olha, aquilo que a gente falou na aula passada, por exemplo, é um exemplo de disruptiva. Aqui, ó. Lembra que eu dei esse exemplo aqui da especiação simpátrica? Aham. Aí eu falei aqui, ó, quando tem essa questão da mina, né? Você, nessa comunidade aqui, ó, você tem as plantas verdes que não são nada tolerantes à toxina. E o novo grupo que poderia ter crescido aqui seria um grupo totalmente tolerante. Então, você pode, antes da formação de uma nova espécie, né? Então, você teria indivíduos muito tolerantes e indivíduos nada tolerantes numa mesma área, por exemplo. Dando um exemplo disso. Inclusive, tudo bem que eu falei? Tranquilo.
Inclusive, esse tipo de especiação, de seleção, ela favorece a especiação, ela favorece aí a formação de novas espécies, justamente por diferenciar muito dois fenótipos dentro da mesma população. Ok? Beleza. Aí ele vem, galera, com alguns, né, dentro do material aí eu coloquei alguns exemplos importantes de seleção natural que vale a pena comentar, que vale a pena a gente discutir um pouco, tá? Aham. Então, ó, um exemplo que vem primeiro aí é a questão da resistência. Vamos chamar aqui de exemplos de seleção que são importantes, tá? Então, aí quando eu falo importante, galera, eu estou falando, a importância tá uma em uma questão prática, né? E a outra pensando no Enem, por exemplo, que vocês vão fazer em breve, eu espero. Um exemplo clássico disso aqui que a gente usa é a resistência bacteriana aos antibióticos, que é uma situação, pessoal, grave, bem grave, tá? Por exemplo, até um passado recente, quando nós falávamos em pandemia, nós falávamos de algo bem distante da gente, né? Assim, eram coisas que a gente não tinha vivido ainda e tal, pelo menos nada muito grave. Só que quando vem essa do Covid, a gente vê que dependendo de quem é a doença, as consequências podem ser bem graves. Só que aí, galera, vamos fazer uma comparação. Quando eu falo de vírus, na prática, pessoal, quem é que elimina o vírus do organismo? É a gente. Sim. Concordam? É a gente. Eu não preciso de um remédio para isso, né? É a gente que vai eliminar o vírus. No caso de bactérias, pessoal, que causam pandemias, que causam epidemias, a gente não consegue eliminar. O nosso sistema imune não consegue eliminar. E a gente precisa fazer uso do medicamento, que no caso é um antibiótico, né? E aí o que acontece? Desde 2008, 2009, não lembro agora de cabeça, a Anvisa ela limitou o consumo de antibióticos no Brasil, a retenção de receita. Até 2008, 2009, você ia na farmácia e comprava, eu não lembro se a data é essa, tá? Mas é recente, assim. Você comprava qualquer antibiótico sem receita. De 2000 e X para cá, a gente não pode mais comprar, só com retenção de receita. E isso por quê, galera? Isso por conta do uso indevido de antibióticos, tá? Essa resistência bacteriana, ela está muito relacionada ao uso indevido, uso equivocado, tá? De antibióticos. Uso indevido de antibióticos. Esse uso indevido é o principal fator de seleção de bactérias tolerantes. Tá? Esse uso indevido, então, vou botar aqui, ele é o principal fator de seleção de linhagens bacterianas tolerantes a antibióticos. Galera, sabe quando a gente fala bem assim, fulaninho estava no hospital e morreu de infecção hospitalar? Todo mundo já ouviu alguma coisa assim, ou tomara não, mas pode ter até vivido uma situação assim, né? Quando a gente fala em infecção hospitalar, galera, a gente está falando de uma infecção bacteriana. Tá? A gente está falando de uma infecção bacteriana. E aí, o paciente, no caso da contaminação no hospital, tem a ver com a pessoa estar mais vulnerável, né? Da pessoa estar mais vulnerável aí.
E aí acaba que é acometida de maneira mais fácil do que as pessoas que não estão na mesma condição na rua. Agora, a treta vai rolar se uma bactéria dessa tiver uma taxa de disseminação mais facilitada. Sim. E aí, galera, se isso acontecer, por incrível que pareça, o nosso limite no tratamento bacteriano ainda é a penicilina, que é o primeiro antibiótico que nós descobrimos. Sabe quando o cara fala assim, o cara tem infecções repetidas, aí ele vai e toma bezetacil. Já ouviram esse nome, bezetacil? Já. A bezetacil é penicilina. E basicamente a ideia é o seguinte, galera, assim, o que não responde à penicilina, se o cara tem uma infecção bacteriana que não responde à penicilina, a chance dele ir a óbito é enorme. É enorme, em função de uma infecção generalizada, tá? Então, esse uso indevido de antibióticos na história recente do Brasil fez com que nós selecionássemos linhagens bacterianas naturalmente tolerantes, e isso acabou que, de certa forma, nos fez gastar cartuchos, né? Porque em algumas situações, um antibiótico não serve para mim, mas serve para você, o outro não serve para você, então a gente acabou queimando cartuchos nesse sentido, tá? E como é que essa seleção é feita, pessoal? Essa seleção é feita dessa forma assim, ó, vamos supor, e vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E, Tranquilo. pessoal, olha só, a nossa avaliação, deixa eu até combinar isso com vocês logo, a nossa avaliação, ela vai rolar semana que vem, beleza? Aham. E aí, galera, a gente vai usar essa primeira parte aqui, ó, evidências da evolução e teorias evolutivas, tá bom? Tá bom. Vou repetir aqui então, a gente vai usar evidências e teorias evolutivas, tá? O comecinho da história. E como é que vai funcionar? Eu vou entrar na sala, vou abrir um segundo Meet, vou chamar Davi no segundo Meet, por exemplo, e faço 1, 2 perguntinhas e libero. Fechou? Fechado. Só que aí eu posso perguntar, obviamente, qualquer coisa, né? Então, dei uma estudadinha, ficou pequena a matéria, então não tem nem por que chorar, tá bom? Professor, Já começou a choradeira. não, eu só queria saber em relação às aulas gravadas. Tô zoando, tô brincando. Ai, meu Deus. Então, olha só, aí o que está acontecendo? Eu estou com muitas aulas, elas estão. O YouTube ele me dá um limite de upload de aulas, um limite diário, tá? É para qualquer um, né? O que acontece. Aí eu estou subindo os vídeos, só que demora um pouco. Então, como eu uso o meu computador para trabalhar, então nem sempre eu tô dividindo tráfego de dados, né? Aí sobe mais devagar quando eu estou trabalhando, sobe mais rápido quando eu estou em casa. Aí assim que subir, eu vou postar para vocês, eu vou liberar para vocês. Só que aí eu vou ter que fazer um esquema diferente. Como eu não estou conseguindo acessar o AVA, eu vou mandar para Davi e Davi disponibiliza para vocês, tudo bem? Beleza. Que aí é Beleza, só o linkzinho, é só clicar no link e sai na aula, tá bom? tá bom. E professor, Ah, a prova vai ser em qual dia? Na terça, quarta, né? Ou na sexta? então, cara, eu pensei na sexta, porque aí dá tempo, né, de quem não assistiu as aulas anteriores assistir, tá bom? Tranquilo. Tranquilo? E aí é rapidinho, vai ser tipo assim, 1, 2 minutinhos cada um, aí vai jogo rápido, Beleza. ok? Beleza. Ou qualquer coisa também, como é a última aula, estica um pouquinho, se faltar alguém, estica um pouquinho e tal, Tá tranquilo. beleza? Galera, olha só, qual é a única forma de uma característica nova surgir numa população bacteriana? Se ela resistir a algum medicamento? Não, eu estou dizendo o seguinte, qual é a única maneira de uma característica nova, de um gene novo, aparecer numa população onde esse gene não existe? Mutação. Tá. Ok. O único jeito de uma característica nova aparecer é via uma mutação, que é um fenômeno totalmente aleatório. Então, aqui, por exemplo, estou fazendo as bactérias branquinhas, bolinha aberta, né?
E aí, galera, uma mutação pode levar a surgir um cara diferente, bolinha fechada. Beleza? Aí vamos supor que esse cara bolinha fechada, essa característica nova, tenha conferido a ele uma tolerância a antibiótico que não existia até então. Aí eu venho aqui, coloco, aí como não existia o antibiótico, ele não ia se tornar a maioria porque a característica tolerância a antibiótico não o beneficiaria em nada, já que o antibiótico não existia, tudo bem? Sim. E aí, galera, quando eu faço os antibióticos, o que acontece? As bactérias bolinha aberta, elas são mais vulneráveis, e como elas são mais vulneráveis, elas vão acabar morrendo primeiro. Certo? Certo. Então, essa morre, essa morre, essa morre, essa. As bactérias bolinhas brancas vão todas, bolinhas abertas, né, vão todas morrendo. E à medida que elas vão morrendo, a bactéria bolinha fechada se deu bem. Né? Que agora a competição vai diminuir muito, porque o número de bactérias está diminuindo, então a quantidade de bolinhas de bactérias pretas, ela vai começar a aumentar, porque se está diminuindo a quantidade de bactérias abertas, está sobrando recurso. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Aí a quantidade de bactérias tolerantes começa a aumentar. Quando você faz um tratamento com antibiótico, pessoal, geralmente o tratamento, o médico manda vocês tomarem por quanto tempo? Sei lá, você tem uma amidalite. Aí o médico manda você tomar antibiótico por quanto tempo? Qualquer um Caralho. aí, galera, dá um exemplo. Acho que é 7 dias, né? No mínimo. 7 dias é o mínimo. Normalmente o cara manda fazer 10 dias de tratamento, na média, né? Vou botar assim. É de 7 a 15 dias. Então, geralmente, o médico, na maioria dos casos, manda fazer 10. Só que aí vamos supor que essa bactéria estava causando aí uma infecção de garganta. Com 5 dias de tratamento, galera, você já não tem mais nada na garganta. Aí, se o cara não foi devidamente orientado, o que ele faz? Ele para de tomar. Ele para de tomar e deixa vivas bactérias tolerantes, que começam a se multiplicar entre si. Aí o número de bactérias tolerantes tende a ficar cada vez o que é? Maior. Aí a infecção reaparece. Aí o cara, se achando esperto, não sei o quê, vai falar assim, pô, ainda bem que eu não tomei tudo, vou tomar um restinho dos comprimidos lá. Vai fazer diferença? Nenhuma. Nenhuma. Para ele controlar aquela nova infecção, só se ele fizer uso de outro antibiótico, que tenha um outro mecanismo de funcionamento. É assim que a gente fica selecionando bactérias tolerantes. E quanto mais essas bactérias se disseminam, e quanto mais essas bactérias vão sendo selecionadas artificialmente com o uso inadequado do antibiótico, você aumenta a chance de aparecer bactérias multitolerantes, ou seja, bactérias tolerantes a diferentes linhagens, a diferentes antibióticos. Por exemplo, assim, tem uma bactéria chamada de KPC, que é uma bactéria multitolerante. Ela é tolerante a vários antibióticos diferentes. Eu tive uma aluna, alguns anos atrás, que a mãe dela passou mal no domingo, foi para o hospital, aí sabe aquele papo da virose? Aí liberaram a mãe da menina, ela continuou passando mal, na segunda-feira ela voltou para o hospital, na quarta ela morreu, por uma infecção bacteriana. Essa bactéria, inclusive, isso aconteceu aqui no estado, tá? Ela foi isolada e ela foi usada em vários congressos internacionais de infectologia pelo grau de agressividade da bactéria. Então, assim, qual é o grande medo de infectologista em relação a doenças bacterianas? É aparecer uma linhagem que seja multitolerante ao uso de antibióticos, tá? E que se dissemine com facilidade. Aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim com força. Se vocês acharam que a Covid foi grave, foi de fato,
um cenário como esse que eu estou falando seria 20 vezes pior. Tudo bem, galera? Ok. Professor, Perguntas? infecção Sim. bacteriana é muito difícil de tratar, no caso, então, né? É como se... Quando a bactéria é tolerante, né, a um antibiótico. Uhum. Entendeu? Quando ela é. Agora, sim, quando a bactéria é porqueirinha, por exemplo, você tem uma amidalite. Pô, um tratamento não tem grande segredo de tratar uma amidalite. Não tem grande segredo de tratar, desde que diagnosticado corretamente, uma sífilis, uma gonorreia, uma tuberculose. A grande questão não é essa. Se a bactéria não foi selecionada previamente, a gente consegue tratar. Antibióticos, de modo geral, são muito eficientes. Agora, o problema é a gente selecionar uma bactéria com esse perfil. Porque hoje, aonde que a gente encontra essas bactérias tolerantes, como regra geral? Em hospital. Porque aí você tem fulaninho com a bactéria A, ciclaninho com a bactéria B, o outro beltraninho lá com a bactéria C, e essas bactérias estão no mesmo lugar, no mesmo hospital. Então, elas começam a trocar genes entre si, o que vai fazendo que a bactéria A ganhe um gene de tolerância antibiótico A, B, da bactéria B, o B ganha um gene de antibiótico de tolerância antibiótico A, aí daqui a pouco você tem uma bactéria tolerante não a um antibiótico, mas a 3, 4, 5 antibióticos diferentes. Deu para entender? Sim. Mais perguntinhas? Ainda não. Beleza. Então, ó, se esse tratamento é feito com menos dias, a chance de uma seleção é alta. O percentual de seleção é muito alto. Beleza? E como que funciona o antibiótico, terceiro ano? O antibiótico, ele tem duas ações básicas, tá? Ou ele vai ser bactericida, ou ele vai ser bacteriostático. Qual é a diferença entre essas duas situações? Ó, no caso bactericida, galera, ele mata a bactéria, beleza? Ele mata, vou dar um exemplo assim, tá? Ele mata a bactéria como? Ele mata a bactéria, por exemplo, impede a formação da parede celular. Ora, se ele impedir a formação da parede celular, qual é a função da parede celular? A parede celular Isso, é estrutural, né? estrutural. Se eu tiro a parede celular, sabe o que acontece com a bactéria? Ela começa a ganhar água por osmose. Ah, ela E sofre ela ali. começa a turgir e romper. Então, ela morre. Né? A bactéria, ela morre. Por isso, a ação bactericida. Um exemplo. No caso do bacteriostático, ele não mata, mas ele inibe a reprodução. Ele inibe a reprodução. Como a bactéria dura pouco tempo, se ela não se reproduzir, em pouco tempo elas estão morrendo e acaba a história também. Geralmente fazendo o quê? Inibindo a síntese de proteínas. Então, se eu inibir a síntese de proteína, ela não consegue reproduzir e a história acaba do mesmo jeito. Tudo bem? Ok. Até aqui perguntinhas, galera? Professor, Pode falar. por que, por exemplo, em algum caso, não usaria. Onde que se usaria o bactério estático e não o bactericida? Cara, depende da bactéria. Porque, por exemplo, assim, quando você conhece o patógeno, você sabe qual é o antibiótico que tem uma ação mais eficaz. Por exemplo, assim,
O cara pegou uma amidalite. Uma amidalite, qualquer azitromicina, que é um antibiótico muito comum, barato inclusive, resolve. Aí se o cara pegou uma sífilis, não, aí não. Aí vai ter que ser um outro antibiótico, um antibiótico mais adequado ao patógeno, entendeu? Então, Entendi. pelo tipo de patógeno, pelo tipo de bactéria, se conhece qual é o grupo de antibióticos que tem o melhor efeito, que é pesquisa clínica, né? Beleza. Só que o problema aqui é que a gente produz muito pouco novos antibióticos. Descobrir uma substância antibiótica do além é muito difícil. Então, normalmente, de onde vêm os novos antibióticos? Normalmente, os novos antibióticos, eles vêm da modificação das moléculas dos antibióticos velhos. Não é uma substância totalmente inédita. Você pega uma penicilina da vida, por exemplo, uma boa parte dos antibióticos é a penicilina modificada. Você pega a estrutura básica da molécula, altera ela um pouquinho, que aí se você altera ela um pouquinho, a bactéria para de reconhecer aquela molécula, né? E perde a sua tolerância. Então, a gente tem vários antibióticos que são derivados da penicilina, por exemplo. Se a gente tivesse uma velocidade de descoberta de novos antibióticos com a mesma velocidade que criamos, que selecionamos novas linhagens bacterianas, aí tudo bem, não seria tão problemático. O problema é que isso não é proporcional, ok? Beleza? Perguntas? Não. Nada? Galerinha, então, um excelente final de semana para todos, bom descanso, até semana que vem.